Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqui do Brasil e da Itália e de outros lugares que possam estar assistindo. Meu nome é Desirê e hoje vou falar sobre o luto, as fases do luto no caso da fibromialgia. Eu sou psicóloga e sou fibromialgica também. O luto, por que a gente fala de luto também na fibromialgia? Qualquer grande perda que ocorre na vida das pessoas, ela envolve um processo de luto, não só uma perda de um ente querido, mas uma perda de uma situação já estabelecida, como por exemplo a saúde, né? No caso da fibromialgia e de outras doenças, a perda da saúde. Mas no caso da fibromialgia, existe uma perda muito significativa, que é a perda de quem nós éramos, né? A perda daquilo que a gente achava que a gente podia dar conta o tempo todo de tudo, da independência, a perda de um cérebro mais capaz, um cérebro que não se confunde, um cérebro que não se esquece, né? De uma forma geral. Uma série de perdas que são muito significativas e que atingem a autoimagem da pessoa muito profundamente. Então, à medida que a fibromialgia atinge vários aspectos da vida, também relacionado ao trabalho, relacionado aos relacionamentos de uma forma geral, isso impacta grandemente na vida do paciente e o trabalho do profissional de saúde que estiver atendendo esse paciente, ele tem que abranger também essa questão do luto. Portanto, o paciente fibromialgico, ele é um paciente enlutado, né? Permanentemente enlutado, vamos dizer assim, na maior parte dos casos. Como é que funciona a questão do processo de luto? A gente, durante muito tempo, acreditou que o luto acontecia de uma forma concatenada. Existiam as fases, já mais ou menos conhecidas, do processo de luto, e que nós passávamos por todas essas fases até chegar na aceitação, que era, vamos dizer assim, a fase final em que a pessoa está em paz com aquela situação, né? Hoje a gente sabe que não, que essas fases elas se alternam, elas não têm uma sequência completa, pode ser inclusive que ninguém chegue, né, que a pessoa não chegue na aceitação nunca, né, da situação, da doença, no caso da fibromialgia, e tudo isso vai ter um impacto direto na aceitação do processo do tratamento, seja o tratamento psicoterápico, seja o tratamento fisioterápico, seja o tratamento medicamentoso, a adesão a isso. A fase em que esse paciente está, ele diz muito sobre o quanto ele vai aderir ou não ao tratamento, né? E à medida que você não trata esse aspecto, você também está negligenciando a próprio autocuidado da pessoa. Então, o ideal, né, é que todo paciente tivesse esse apoio no sentido de lidar com as questões do luto, da fibromialgia e também os seus familiares, porque a gente entende que os familiares também passam por esse processo de luto, porque o familiar também, um filho, uma esposa, um marido, uma relação com essa pessoa que acaba sendo quebrada por conta dessa mudança, vamos dizer assim. É uma mudança grande. A gente entende, apesar de ainda não constar, e essa nossa batalha grande, que é uma deficiência. Uma deficiência, quando entra no núcleo familiar, alguma pessoa torna-se deficiente, ocorre uma mudança que é necessária adaptação dos outros membros da família. Então, quando isso não é bem aceito, quando isso não é bem trabalhado, quando essas emoções todas que surgem da perda de funcionalidade desse paciente, muita coisa colabora para que não dê certo, para que esse paciente se sinta às vezes excluído de fato ou sobrecarregado, ou muitas vezes o abandono, como acontece muito nos casos das mulheres fibromialgicas, o abandono do marido, a não compreensão dos filhos, a não compreensão dos irmãos, uma série de situações que poderiam ser muito melhor recebidas pela família, se essa família também fosse abraçada no tratamento psicoterapêutico, num tratamento, num atendimento multiprofissional, que é o que a gente luta tanto para que todos os pacientes tenham, né?
Então, assim, o processo de luto, o primeiro ponto, vamos dizer assim, que era colocado como uma primeira fase, mas que não precisa ser a primeira, é a questão da negação. O que seria a negação no caso da fibromialgia? Mesmo com o diagnóstico, existe um determinado momento em que o paciente diz, não, tudo bem, eu entendi que eu tenho fibromialgia, mas ele continua tentando viver como ele vivia antes. Então, assim, tudo bem, ele às vezes, quando dá certo, consegue um atendimento legal, né? Consegue uma analgesia por um determinado momento e ele tenta retomar a vida como era antes. Então, no mesmo ritmo, entendendo no primeiro momento, apesar, né, de saber que o tratamento ele é multiprofissional, ele começa só trabalhando a questão medicamentosa e quer rapidamente voltar às funções, e daí ele entra em crise, e aí ele consegue analgesia de novo, daí ele volta. Ele não entendeu ainda, é uma forma de negar que essa doença ela é uma doença de impacto muito grande, que ele vai ter que atacar essa doença em várias frentes, que uma só não vai dar certo, que ele precisa, né, da fisioterapia, que ele precisa da questão física, ele precisa da questão medicamentosa, ele precisa da questão psicoterápica, ele precisa da questão social, né? E todos esses aspectos, e a questão espiritual, que é uma parte importante, né, desses aspectos de qualidade de vida, e à medida que ele só trabalha com uma ou duas dessas frentes e não se questiona e não reavalia a sua forma de levar, de incorporar essa doença ao seu dia a dia, é uma forma de negação da realidade dessa doença. O que acontece muitas vezes? Passa-se para essa outra fase, que é a questão da raiva, né? Que é o segundo estágio, né? Que era considerado o segundo estágio, o estágio da raiva, que aí você não se conforma, porque você vai entrando em crise, e tenta fazer tudo como era antes e entra em crise. E de fato, os sintomas são muito complicados e a raiva ela está presente muitas vezes. Inclusive depois de um tempo em que você já chegou a um estado de aceitação, né? A cada novo sintoma que entrar na sua vida, às vezes nós sabemos que podemos ficar vários anos, inclusive com alguns sintomas, e de repente aparece, né, mais um, e isso tudo reativa, né? Todos os gatilhos e tudo aquilo que a gente já estava estabelecido de certa forma, e volta a raiva, volta a indignação, né? Um outro aspecto, outra fase do luto se chama barganha. A barganha, ela entra muitas vezes relacionada à questão espiritual, no sentido de negociar, né, com Deus, com a vida, com a espiritualidade, ou mesmo consigo mesmo, no sentido de se eu curar dessa doença, eu não vou fazer o que eu fazia de errado antes, né? Errado, quando eu digo, é no sentido de que de excesso de trabalho, quando isso foi, né, um desencadeante, por exemplo, né, veja, não como causa, tá? Mas como desencadeante da doença, um estresse profundo. Eu faria diferente, né? Não, se eu me curar, eu vou me cuidar, né? Eu vou fazer tudo diferente, eu vou me cuidar. Ou negociar essas barganhas com essa questão espiritual, no sentido de eu vou... Porque tem muita culpa envolvida na questão da fibromialgia, principalmente pelas pessoas que vêm nos culpabilizando, né? Da causa dessa doença, que a gente sabe que isso não existe, né? Mas quando isso é comprado pelo paciente, no sentido de aceito, ele negociar com Deus, né, ou com a espiritualidade, no sentido de modificar algo que ele acha que pode ter sido a causa da doença e tudo mais. Depois disso, quando não vem a cura, né, existe o estágio da depressão, né, em que você se isola, que você não tem mais vontade de fazer nada, que você não se engaja no tratamento, que você se abandona de várias formas. Então, é um estágio importante de ruminação, importante para trabalhar todos esses sentimentos que surgiram antes e
para que algum dia, né, na sequência, para que se essa elaboração acontecer, se chegue a um estágio de aceitação. O que é o estágio de aceitação? Não é aceitação no sentido de resignação, é aceitação no sentido de, bom, eu tenho essa doença, o que ela é? Eu sei o que é essa doença, eu estudei quais são os sintomas, o que ela acarreta e o que eu preciso fazer. Bom, eu preciso fazer esses, né, atacar em todas essas frentes. E aqui eu falo não no caso das pessoas que não têm a possibilidade mesmo de acesso, né? Eu tô falando em situações que a pessoa, mesmo tendo acesso, não se engaja no tratamento completamente porque ela acredita e ela tenta que encaixar a doença na sua vida. E na verdade, depois de algum tempo com a doença, quando você aceita a realidade dela, você entende que você vai ter que se adaptar à doença. E todo mundo vai ter que se adaptar à doença, porque ela vai ser um ponto central na sua vida, né? Infelizmente, por enquanto, é o que nós temos, né? E essa aceitação é no sentido, eu vou parar de brigar com essa doença, eu vou parar de fingir que eu sou mais forte do que ela e nós vamos trabalhar em conjunto, né? Quando ela se quando estabelecer uma crise, eu vou me cuidar, eu vou me tratar com autocompaixão. Quando ela pedir que eu fique mais isolada, eu vou ficar. Quando eu sentir que eu preciso emocionalmente de contato, eu vou ter contato e ir modificando isso aos poucos. Como eu disse, essas fases elas não são consequenciais e mesmo os pacientes que chegam no momento de aceitação, nessa fase de aceitação, a qualquer modificação do seu estado, seja no agravamento de um sintoma ou no surgimento de novos sintomas, pode ser que tudo isso, vamos dizer assim, caia abaixo e ela tenha que se reerguer novamente, passar pelos estágios de raiva de ter um novo sintoma, depressão por ter um novo sintoma, e isso vai ser ao longo da vida. E estar preparado para isso é um ponto importante do tratamento, né? E para os pacientes e para os profissionais de saúde também, compreenderem esse estado do paciente e para os pacientes também começarem a olhar em torno de si em relação aos seus familiares, em que ponto esses familiares estão se sentindo em relação a eles. É claro que demanda muita coisa, né, do paciente, a própria doença, né? Mas à medida em que a família consiga ter um relacionamento mais coeso, de carinho, de amor, e a união seja em função disso, é possível trabalhar esses sentimentos e encontrar uma saída melhor para todos esses sentimentos, à medida em que eles são acolhidos, e reorganizar a vida em torno dessa doença, à medida em que se aceita que ela, por enquanto, ainda é uma situação mais ou menos definitiva, ainda que exista períodos estacionários da doença, mas que de modo geral, ela reorganiza de fato toda a estrutura familiar e a estrutura de vida do próprio paciente. Orientações a profissionais que atendem pacientes com fibromialgia, profissionais que normalmente, né, não têm a fibromialgia, portanto não têm abrangência, né, da doença, de como lidar com o paciente fibromiálgico. Então eu faço essas orientações para quem tiver interesse. Eu vou deixar meu contato nas minhas redes sociais, tá certo? Um abraço, até!